Mineiro e não Paranaense, como para o Fluminense, né? O importante era avançar. Nenhum dos dois fez grande atuação nos seus jogos. Acho até que o Fluminense, na comparação, teve momentos melhores no jogo, né? Acho que ali, principalmente depois de fazer o primeiro gol, parecia estar com a partida controlada, não vinha sofrendo, pelo menos, e aí sofre o gol de empate, e aí sofreu no segundo tempo. É um Fluminense que contou com a volta, né, de quase que seu time completamente titular, com os dois laterais, com o Felipe Melo de volta, com os dois pontas que ficaram ausentes também, assim como esses outros que eu citei por muito tempo. Mas aquele futebol do primeiro semestre, aquele futebol brilhante do Fluminense, a gente ainda não viu no jogo de hoje. O importante foi avançar inclusive na primeira colocação, embora a gente possa falar depois disso. Olha, ficar em primeiro e segundo nessa Libertadores especificamente não é que te deixa com possibilidades de confrontos muito mais tranquilos, não, porque tem muito time forte demais na segunda colocação, incluindo o próprio River Plate, que foi o segundo no grupo do Fluminense. Rodrigo Bueno, tudo bem? Bem-vindo, Bubu. Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esporte. O Jean falou sobre 3 pontos, né? Um ponto que foi suficiente para o Atlético e um ponto que foi suficiente para o Fluminense. Eu acho que o pior sabor é para o torcedor tricolor, que terminou vaiando o seu time no Maracanã. Né? O jogo termina com vaias. É verdade, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. É um alívio, uma sensação de alívio do torcedor tricolor. E se a gente voltar algumas semanas no tempo, a gente vai ver uma torcida empolgada, a crítica colocando o Fluminense como o melhor time da América do Sul. De Michelis chegou a falar isso depois daquela goleada. Estamos diante do melhor time do continente. E esse time se classifica suando no sufoco em casa, diante de uma multidão. Né? O Fluminense estava muito bem assistido pela sua torcida, mas decepciona. Você pode individualizar alguns casos. O Ganso, que acabou saindo na reta final da partida, não está reproduzindo o que vinha jogando antes. O Cano voltou a balançar as redes, mas um chute de fora da área, né? Não é aquela tipo de jogada em que o dinizismo se apresenta com a bola para a área para o centroavante finalizar. Então, alguma coisa realmente está acontecendo de ruim no Fluminense. O Fluminense está ainda, embora tenha vencido o Bahia de virada com 1 a menos no fim de semana, o Fluminense não está dando sinais daquele time que em algum momento foi o mais empolgante, o mais vistoso dessa Libertadores. E o Galo do Filipão continua sem vencer, né? 3 jogos fora de casa, jogos difíceis, né? Fluminense, Fortaleza e Libertad. Estava pior no jogo, tomou merecidamente 1 a 0. E aí Igor Gomes, que já tinha salvado com o Cudê uma vez nessa Libertadores, Igor Gomes, quem diria, faz o gol que sela a classificação do Galo. Então, como a gente imaginava no início, o Atlético e o Fluminense se classificam. Mas acho que devendo um pouquinho diante do que eles poderiam apresentar. E o Fluminense hoje teve em campo, Paulo Calçade, com exceção feita ao Alexander, que está machucado de longa data, seu 11 ideal. É isso aí. Né? Não dá nem para olhar, mas faltou esse, faltou aquele, tá? Peça fundamental. Faltando, né? Exato, que vinham faltando. Perfeito. Boa noite a todos. Até porque um jogador é aceitável, né? Também, sabe? Futebol, né? Nem sempre você vai ter aquele time repetido constantemente. O último grande com o jogo do Fluminense foi contra o River Plate, né? Foi no dia 2 de maio. Então nós estamos quase 2 meses à frente, 14 jogos depois, o Fluminense não conseguiu repetir. Tudo bem, não precisa repetir aquele jogo, porque aquele jogo também tudo é especial naquele confronto. Mas resquícios daquele futebol não foram vistos nas outras atuações. E hoje, mesmo com esse time, foi um Fluminense assim, todo mundo um pouquinho abaixo. O que voltou a acontecer é o Cano fazendo um gol de Cano. A bola, pá, gol, caixa. Assim, ele fazia gol de tudo que era jeito, a bola entrando de longe, de perto, no ângulo, e ele conseguiu fazer um gol hoje do nível artilheiro que ele mostrou ser no Fluminense. Mas essa construção depende de cada um. Tá bom, o Cano, como é que tá o Ganso? O Arias pode jogar mais? Pode. Marcelo já voltou há algum tempo. Com o Alexander era uma boa dupla, né? Porque eles se integravam, dentro de campo o Alexander era o entendimento do movimento do Marcelo. Né? O Marcelo subia, o Alexander dava essa sustentação e vice-versa. Mas tudo bem, eu acho que é um Flu que a gente tem que aguardar.
agora nós temos Fluminense classificado, Atlético classificado, um sorteio de Libertadores e um mês, o mês todinho de julho, para voltar a Libertadores. Com Copa do Brasil, para muitos clubes brasileiros, e Brasileirão. Então, este mês é muito importante, porque será que vai ser um mês de recuperação? Vai ser um mês que vai agravar o jogo, que não é bom? Vai ser um mês que alguns vão perder jogadores? Quer dizer, que mês de julho vai ser esse para os classificados da Libertadores? Essa é uma resposta que a gente não tem, não sabe, nem os clubes, mas tomara que a maioria, porque o Jean falou assim, a gente está falando só do resultado. Restou falar do quê, né, Jean? Se a gente for falar assim, você quer ver futebol? Você quer ver jogo bem jogado? Na segunda final de semana de agosto começam os campeonatos internacionais aqui na ESPN, com Premier League, a Liga. É engraçado que na parte de cima, né, Calçade, olhando para a tabela, aí, falando do brasileiro, mas dos times brasileiros, a gente tem falado muito pouco, exceção feita ao Botafogo, evidentemente que tem a vantagem que tem, mas de resto a gente fala bem de quem? Do Bragantino, do Fortaleza. E assim, o Bragantino é recente, é isso, né? foi o jogo contra o Flamengo, depois um bom Palmeiras, jogo que a gente sempre... O Palmeiras está num momento assim mais esquisito, vai. Não é normal, mas é o Flu, é o Galo que trocou de treinador, o Atlético Paranaense também perdeu o treinador, perdeu porque quis, né? Parece ter melhorado, inclusive. E acho que assim, né, Paulo, muitas vezes a gente acha os contextos para explicar um pouco do porquê das atuações abaixo da média. Mas assim, no caso do Fluminense especificamente hoje, é o que eu falei, assim, voltou todo mundo, porque eram desfalques muito importantes. Teve a data FIFA, porque eram 21 jogos em 71 dias. Perfeito. Aí teve a data FIFA. Então que o Fluminense que muitas vezes não rodava, tal, nem era o caso, acho que essa temporada, mas enfim, não podia ser cansaço porque teve a data FIFA. Voltou todo mundo, né? Praticamente o time titular, como você falou, faltando apenas o Alexander, contra um adversário bem mais frágil. No Maracanã, cheio, com a torcida apoiando, quer dizer, e uma partida decisiva. Então, o contexto, nesse caso, estava todo aí para o Fluminense fazer uma atuação daquelas de Fluminense do primeiro semestre, de Fluminense brilhante, e não foi hoje ainda. Tudo bem, Eugênio? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite aos companheiros, aos fãs de esportes. Acho que está nítido que o Fluminense perdeu aquele futebol que a gente vinha vendo. Acho que essas mudanças muito grandes do time ao longo das últimas semanas fizeram a equipe perder aquele jogo de memória, aquele jogo que é automatizado, que todo mundo já encontra sabe onde o outro está, se movimenta, sai daqui para lá, e o Fluminense não consegue repetir padrões que ele usava. Eu acho que tem questões físicas, porque os jogadores importantes do elenco são jogadores mais velhos mesmo. E quando você sai, você não volta no mesmo ritmo físico do que antes. Outros que continuaram jogando, como o Ganso, caíram de produção. O Ganso hoje é substituído, ele não consegue mais fazer aquele balanço que ele estava fazendo, de cair do lado do campo para servir ali de base de uma triangulação, que é uma jogada marcada do Fluminense, que muitas vezes fez, não está fazendo nem mais isso. Esse é um ponto. É indiscutível que o Fluminense perdeu a força, perdeu o elan. Talvez o fato de ele ter sido eliminado da Copa do Brasil, projetando daqui até oitavas de final, permita com que o Diniz possa trabalhar o time para reconquistar um ritmo melhor de jogo, porque ele vai ter semanas livres e, quem sabe, voltar nas oitavas de final um pouco mais próximo daquele rendimento de antes. Mas, além disso, eu acho que eu posso abrir um pouco o leque para entender que essa fase de grupos da Libertadores, em geral, mostrou uma diminuição da distância dos times brasileiros para os times dos demais países. Então, a gente tem visto um Brasil que vinha sobrando na competição. Menos dominante. Era muito dominante. Ele ganhava praticamente todos os grupos. E com times que faziam 15, 18 pontos. O Palmeiras na passada, que fez com reservas. Né? O Palmeiras ainda pode chegar a 15 pontos. Isso. Só para ilustrar, Eugênio, o que você está falando, dos 7 brasileiros que começam essa última rodada da fase de grupos, só 2 começam a última rodada classificados. O Palmeiras e o Atlético Paranaense. Todos os outros brigam ainda para se classificar. Claro que alguns praticamente classificados, como é o caso do Flamengo, mas né, brigando também para ficar na primeira colocação o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Quer dizer, ninguém garantiu o primeiro lugar,
4 brigam por vaga e um já entra na rodada eliminado, que é o caso do Corinthians. Então, assim, isso ilustra bem o que você está dizendo. Acho que quando a gente viu o sorteio das chaves, a gente imaginou que na última rodada uns 3 ou 4 brasileiros já iam chegar só de braçada, cumprindo tabela. Quem olhou para os grupos de Flamengo, Internacional, mesmo para o grupo do Palmeiras, né? Olhou de cabeça aqui, olhou para esses grupos, pensou, pô, esses aí, né? E o Flamengo chega tendo de somar ponto para se classificar. Sim. O Internacional ou se classifica em primeiro ou cai fora amanhã, é o que parece que vai acontecer. E o Palmeiras chega brigando para ser primeiro. Na última rodada, uma briga direta. É só para falar de 3 grupos que foram considerados ali talvez mais acessíveis, mais fáceis. Tempo, né, para fora do Brasil, e você vê algumas novidades, como o Bolívar chegar na última rodada jogando pelo empate contra o Palmeiras para ser líder do grupo. Um time boliviano, ali a classificação final, né? Passaram os 2 favoritos, né? Fluminense e River, mas até os últimos minutos dos jogos eles estavam com risco de não passar. É que o River podia até ter empatado diante das circunstâncias ali, acabou vencendo por 2-0 no final. Mas foram suadas as classificações. Então vamos lá. A gente viu o Sport Cristal jogar bem contra o Fluminense no Maracanã. Foi. Quando é que o time peruano vinha e jogava bem? Né? O próprio Aliança Lima, que estava há 10 anos sem vencer um jogo de Libertadores, venceu um e competiu. Hoje fez um bom primeiro tempo, no segundo caiu um pouco, mas fez um jogo dificílimo para o Atlético Mineiro lá em Lima. A gente vê o Libertad hoje, que merecia ter vencido o jogo do Atlético Mineiro, criou situações para isso, N situações. Então, a gente, além dos argentinos, a gente tem visto aí times que não estavam no nosso raio de preocupação, em termos de torcidas brasileiras, que estão competindo. Acho que ainda temos uma vantagem, mas essa vantagem diminuiu em relação ao que era no ano passado. Só queria lembrar que teve um outro brasileiro que jogou essa Libertadores e que foi eliminado, que é o Fortaleza. Fala galera, beleza? Gustavo Alceu aqui, trazendo mais um vídeo para vocês aqui do react do programa ESPN Troca de Passes após a vitória, após o empate, né, do Fluminense aí com o Sporting Cristal dentro do Maracanã, né, que foi decepcionante. A gente viu a torcida, né, vaiando o time. Eu não sei se esse é o momento da gente vaiar, né? Mas mesmo a gente se classificando em primeiro, estando ali em 5º colocado no Campeonato Brasileiro, mas é verdade que nos últimos 14 jogos, depois daquela vitória em cima do River Plate, a gente caiu muito de rendimento. Isso por conta das lesões que nós viemos tendo, né? Mas, enfim, o jogo de hoje, Fluminense, no primeiro tempo, foi muito superior ao Sport Cristal. Eu gostei do futebol no primeiro tempo. Porém, a gente tomou aquele gol ali que o Fluminense ficou mais acuado, o time ficou mais, como eu vou falar assim, mais astuto, né? Mais, tipo assim, tomando mais cuidado na hora de tocar a bola, na hora de tomar uma decisão ali, para acabar não tomando um contra-ataque, tomando um 2-1 e dificultando aí ainda a classificação do Fluminense, né? Porque a gente foi para esse jogo com a possibilidade de não se classificar. Mesmo a gente tendo ganhado 3 jogos seguidos, né, na fase de grupo, nos últimos 3 jogos nós não ganhamos, né? Essa é a fase que nós estamos hoje. Mas, bola para frente, bora olhar aí pro Campeonato Brasileiro, que tem final de semana aí agora. Vamos enfrentar um São Paulo, lá na casa do São Paulo, lá no Morumbi. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que o Fluminense consegue sair 5 os 3 pontos. E a minha opinião é que a gente não deve vaiar o time agora nesse momento. A gente deve não aplaudir também, né? Mas vaiar não é a melhor solução aí para o time se reconstruir, porque nós tivemos várias lesões, entendeu? O que nós devemos fazer é pressionar a diretoria para trazer contratações, assim como acabou de trazer o jogador lá uruguaio do Toluca, né? Para poder reforçar aí o elenco para poder disputar o Campeonato Brasileiro, terminar de disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, né? Mas é isso. No segundo tempo ali a gente conseguiu controlar ali bastante a bola, pressionar, fazer marcação-pressão ali para cima do time do Sporting Cristal, né? E conseguimos ali controlar o jogo. Tomamos alguns sustos, né? Também chutamos bastante no gol. O John Arias chutou, deu uma cabeçada em cima do goleiro, que se vai em qualquer lado do gol ali, sem ser em cima do goleiro, seria gol com certeza, né? E tivemos outras chances também desperdiçadas ali, alguns chutes do Keno que foi na mão do goleiro.
mas saímos com empate e saímos com a classificação, que foi o mais importante. Esse era o objetivo, beleza? Mas você, tricolor carioca, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse jogo, o que você tem de perspectiva aí para o Fluminense para os próximos jogos aí do ano, beleza? Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aí, tamo junto e até o próximo vídeo.